E aí, galeres! Aqui é Mari G, estou aqui para o segundo episódio do podcast Ela é Tão Galera. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Se você está ouvindo esse segundo episódio, é porque provavelmente você já ouviu o primeiro, ou pelo menos ficou sabendo que o primeiro existiu. Se eu tô lançando o segundo é porque teve um primeiro. Eu não sei qual foi o resultado desse primeiro, porque eu tô gravando antes de lançar o podcast. Mas se o segundo tá indo pro ar, quer dizer que a coisa tá caminhando. Então isso já me deixa imensamente feliz e realizada, pois é um projeto que está sendo gestado aí há um longo tempo. Eu tinha planejado um monte de conteúdo. Tenho páginas e páginas de conteúdo planejado. Só que a vida não acontece do jeito que a gente quer. E na hora que eu sento pra gravar, a coisa tá em outro lugar. Minhas emoções, os meus pensamentos são em outro lugar. E aí tudo aquilo que eu planejei meio que vai por água abaixo. E aí eu fico numa dúvida se eu gravo o que eu tinha planejado, roteirizado, ou eu improviso. Eu jogo ali o que tá na minha cabeça, o que tá no meu coração, na minha mente. Estou gravando então o que vem em minha cabeça, vou dar lugar e vazão a essas emoções, porque o que é a vida senão uma grande sequência de caos, né, de fatos e acontecimentos não planejados. Então vamos seguir esse fluxo? Eu tenho aqui uma lista de temas que tá escrita já, tenho várias ideias e tal, mas vamos no fluxo. Eu vou contar pra vocês o que eu tava sentindo hoje, assim, por que eu quase não gravei. De novo. Acordei assim, meio azeda. Sabe quando você acorda de ovo virado? Do nada. E aí, tive reunião logo às 9 horas da manhã, reunião de comunicação, de planejamento aí dos projetos, né, da empresa, para minha comunicação pessoal também com a Maíra, que tá fazendo a minha marca pessoal e também tá me ajudando com essa parte toda do podcast, das minhas redes sociais. E falei pra ela, poxa, eu devia gravar mais episódios, mas eu tô, tipo, bem blé, assim, bem cool. Aí, a Maíra me incentivou a gravar mesmo assim. Ela falou, Então grava isso que você tá sentindo. por quê? Porque vai ser verdadeiro, porque vai ser honesto e as pessoas provavelmente vão se conectar muito mais nisso do que um assunto que já tá planejado, uma coisa mais mecânica, uma coisa mais planejada. E aí eu pensei sobre isso, aceitei o desafio, falei, tá bom, vamos ver o que sai desse improviso, desse momento aí que eu tô. Como eu tava dizendo, acordei assim, meio cu, e aí eu fiquei muito chateada, cara. Fiquei chateada de ter acordado o cu. Por quê? No sábado, no terreiro que eu frequento, a gente teve a gira de descarrego. Pra quem não sabe, essa é a gira onde trabalham as entidades, né, dos Exus e das pombagiras. E nesse sábado eu trabalhei com a minha pombagira e foi simplesmente maravilhoso. Gente, foi muito bom, assim, surreal. Eu até postei um vídeo no Insta da pombagira dançando, rodando e nossa, só de olhar, já sinto a energia dela, uma coisa maravilhosa. E trabalhando com ela ali na incorporação, eu me senti tão bem, eu me senti tão empoderada, eu me senti tão poderosa, eu me senti tão bonita, eu me senti dona do mundo, dona de mim, sabe? Dona de mim, seja o meu jeitinho. Eu esqueci o resto da letra, mas eu tava me sentindo assim, muito dona de mim. A pombagira, assim, me colocou num lugar, assim, eu sentia uma força no meu peito, uma verdade, uma tranquilidade, uma paz, um negócio assim, inabalável. Autoestima delirante. E eu falei, caralho, que delícia isso. E é isso que eu quero levar pra minha vida, essa pessoa que eu quero ser, essa pessoa que eu quero mostrar, essa pessoa, né, que eu quero que conquiste as coisas. Essa é a mulher que eu sou, dona de mim, muito poderosa sim, muito fudidona ela, poderosa. Achei que minha semana ia seguir dessa forma. Falei, bom, alcancei esse patamar agora de segurança, de autoestima. Nada vai me derrubar desse pedestal, sai fora. Pra quê, né, gente? Puta merda. Domingão passou tranquilo, eu e Cissa ficamos em casa sem fazer um caralho de nada, a gente não fez nada, tava um frio aqui em São Paulo, a gente ficou na preguiça mesmo, de boas. Segunda-feira, eu dormi mal de domingo pra segunda, tossi pra cacete, não treinei na segunda e aí acho que a coisa começou a degringolar. Aí eu dormi até mais tarde, aí o dia começou tudo cagado já, comecei meio sem... Sabe quando você acorda meio fora de sintonia? Porque a segunda-feira, ela tem esse problema de ser a segunda-feira, né, que todo mundo odeia, porque ela é o começo de uma semana desgraçada de trabalho, que é o capitalismo. Mas ela também determina um pouco da vibe. Se você acorda mais disposto, disposta, se você dá um pontapé na segunda-feira, com uma energia lá pra cima, fazendo alguma coisa, se movimentando, eu sinto que a semana passa melhor também. Só que se você começa a segunda-feira meio blé, assim, já meio amarga, meio azeda, foge todo o resto da semana. Pra mim, eu percebi que o exercício faz a diferença. Se começar a segunda-feira treinando de manhã, faz muita diferença.
Então, já não treinei, já acordei, aí perdi o ritmo. A segunda-feira já foi esse ritmo. E hoje, terça-feira, também já começou meio esse ritmo. A sorte é que eu tinha essa reunião às 9 horas da manhã, né? Pra poder dar um gás ali, fazer ela acordar e fazer alguma coisa. Porque senão, acho que eu teria ficado na merda também na terça-feira. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, muito chateada e frustrada também, de entender. Por que caralhos o meu humor oscila tanto? E eu queria muito saber se isso acontece com vocês também, ou se é uma questão minha mesmo, uma questão química do meu cérebro, uma questão psiquiátrica, uma questão psicológica. Porque, gente, eu sinto muita variação de humor. A Cissa acompanha aqui em casa, coitada, ela sofre. Ela sofre porque não é fácil conviver comigo. Então, se ela já não acha fácil, imagina eu mesma, tô dentro de mim, com meus divertidamente, com meus divertidamari. Doidão, assim, eles ficam doidão. E isso me irrita um pouco, me frustra, me cansa um pouco. Não sei se todo mundo que tá me ouvindo já sabe, eu estou em tratamento psiquiátrico desde janeiro do ano passado, então faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tomo remédio pra ansiedade, principalmente. Remedinho pra ajudar a dormir também, porque meu sono é um lixo. Claro, no começo da medicação, eu já tava esperando que o meu humor desse uma balançada. Assim, já faz 1 ano e meio, né? E aí eu fico um pouco, assim, preocupada, porque eu falo, será que isso nunca vai acabar? Por que sábado eu tava me sentindo poderosa, maravilhosa? Eu voltei pra casa depois da gira, eu voltei dirigindo sozinha, porque a Cissa não foi comigo nesse trabalho. E eu voltei assim, gente, de uma paz. E o meu terreiro é em Poá, tá? Perto de Itaquaquecetuba. Então, é pelo menos 1 horinha aí de carro, tá? Que a gente é 1 horinha pra ir, mais 1 horinha pra voltar. Saí do terreiro, era acho que 11h30 da noite. Fui chegar em casa quase 1 da manhã, né? Meia-noite e meia, dirigindo sozinha no Rodoanel, que é longe pra cacete, quem conhece sabe. Mas eu vim numa boa, numa ótima. Coloquei o novo álbum da Beyoncé, que provavelmente quando lançar esse episódio já não vai mais ser tão novo assim, que é o Cowboy Carter. Vim pensando na vida, pensando na Pombagira, pensando nos passos que eu dei nas consultas, nas lições que eu tive, os insights e tal. Mas assim, numa paz terrível, inabalável. Juro pra vocês, gente, tava uma coisa maravilhosa, uma leveza. Eu tava sentindo que eu tava quase flutuando. Pra depois, na segunda-feira, gente, na terça, já tá cagada. Qual a dificuldade de manter uma constância? De ter ali um humor que se mantém ao longo da semana, pelo menos uns 3, 4 dias. Eu não tô pedindo muito, eu não tô pedindo pra estar bem, assim, né, equilibrada até sexta-feira. Eu tô falando de uma quarta, sabe? Quando muito uma quinta. Agora, chegar já na terça cagada, gente, é demais. Eu só tenho terapia na sexta. E aí também já me arrependi de não ter marcado terapia 2 vezes essa semana. Porque nas últimas semanas eu tenho feito terapia 2 vezes por semana, o que tem sido ótimo. Tô afirmando isso aqui pra vocês e pra mim também. Porque eu tenho um certo preconceito comigo mesma por fazer terapia 2 vezes por semana. A semana passada, as minhas amigas vieram aqui em casa e a gente estava conversando sobre terapia e tal, além de pintar juntas, o que foi uma experiência incrível também, depois eu conto mais sobre isso. E aí elas falaram que a maioria delas ou faz terapia 1 vez por semana ou faz a cada 15 dias. E elas estavam comentando, né, nossa, tô fazendo a cada 15, já tenho quase nada pra falar, tô pensando em pedir alta e tal. E eu pensei, Gente, que? Mas como assim? porque eu tô fazendo 2 vezes por semana já faz aí 1 mês, pelo menos. Tem sido maravilhoso. Mas eu fiquei com certo preconceito comigo mesma. Fiquei me julgando um pouco, tipo, será que a coisa tá, né, assim, desequilibrada? O que tá acontecendo? Porque todas as suas amigas estão aí fazendo 1 vez por semana ou a cada 15 dias e você fazendo 2 vezes por semana e achando tranquilo, assim, não é uma coisa que falta assunto, tá, gente? Eu faço 2 vezes por semana e eu atraso a terapeuta. Tá joia? Tá bom pra vocês? Eu faço 2 vezes por semana e eu passo de 1 hora fácil as sessões. A gente tem sessões ali de 1h10. Tranquilo. E daria pra ter mais ainda. Eu fico pensando que tanto conteúdo é esse, mulher? Mulher, o que é isso? Mulher, se segure, sabe? Mas ao mesmo tempo, gente, eu não consigo me segurar. Eu sou, assim, um pouco excedente. Eu percebo que eu tenho um conteúdo excedente de sentimentos, de um emocional um pouco excedente. Um pouco excessivo. E aí eu fiquei um pouco preocupada e levei isso pra minha terapeuta, obviamente. Bárbara é minha terapeuta, vocês vão ouvir falar muito dela aqui ainda. Falei, Bárbara, rolou isso com as minhas amigas. E eu queria entender, assim, o que você acha? Porque eu fiquei um pouco preocupada, assim, se meu desequilíbrio tá tão grande que... Ou se eu tô muito dependente da terapia, será que é isso? Eu fiquei super encanada. E Bárbara, um anjo na terra que é, foi me conduzindo ali numa reflexão, né, sobre
Primeiro, a não comparação, que já sei. Falei pra ela, já sei, Bárbara, tá bom. Eu sei que não pode se comparar, mas eu estou me comparando. E aí, o que a gente faz com isso? E a gente falou um pouco sobre também processos individuais, né? Não tem como comparar o processo psíquico individual meu e das minhas amigas. Cada uma tá passando por uma coisa, cada uma tem as suas próprias questões internas e externas, cada uma tá vivendo um contexto diferente, uma fase diferente da vida. Apesar de termos a mesma idade, né, a gente tá em momentos diferentes um pouco da vida, cada uma tá no seu ali. Ela falou também sobre a questão de quanto cada pessoa topa se enfiar, se escarafunchar nesses assuntos psíquicos. Porque, olha, gente, é um lugar de dor, é um lugar bem complicado. E a minha própria terapeuta falou, tem gente que topa entrar nesse buraco, mergulhar ali nessa lama, e fundo, cavucar, e é uma coisa, gente, é desconfortável pra cacete, juro pra vocês. Nunca imaginei, e eu fiz 10 anos de análise já, tá? Era análise junguiana. E nunca pensei que eu ia chegar em lugares tão desconfortáveis com 35 anos e depois de 10 anos de análise. Uma coisa assim, medonha. Subiu muita coisa, assim. Subiu, quero dizer, de emergir mesmo, assim, de vir do subconsciente pra consciência, sabe? Então ela falou, tem gente que topa mergulhar 10 metros, tem gente que topa mergulhar 50, tem gente que topa ficar na superfície, tem gente que topa ir de barquinho e botar só o dedinho, tem gente que fica na borda, só põe a mãozinha na água e fala, Ai, tá gelada, não vou entrar aí não. então não dá pra ficar comparando o nível de conteúdos que emerge e a necessidade de cada pessoa fazer terapia 1 ou 2 vezes por semana. Me convenceu? Em partes convenceu. Porque eu falei, tá bom, acho que posso me desculpar, posso me perdoar um pouco e posso me dar essa trégua, né, de que tudo bem, é uma fase também, não é pra sempre. Ou talvez seja também, não sei. Também me disseram que o remédio era só um tempinho, né? Então aí 1 ano e meio, talvez uma vida, não sei. E essa semana foi uma das que eu marquei só uma vez, na semana que é a sexta-feira, que é o meu dia fixo, que eu pensei, falei pra ela, Bárbara, eu vou tentar. vou tentar ficar com um dia na semana só. Poxa vida, eu queria tentar, eu queria ver se eu me sustento, né? Pra também não ficar, eu tenho muito, muito receio de ficar dependente da terapia, né? É aquela coisa, faz muito bem, mas você fica, porra, será que eu tô usando como muleta? Também eu espero que a minha própria terapeuta fale isso pra mim, né? Que eu acho que é um pouco também o papel dela falar. Grata, tu tá usando como muleta. Eu falei pra ela que essa semana eu ia fazer uma vez só que hoje é terça-noite, e eu tô arrependida. Como eu faço sexta, geralmente a gente marca na terça, a segunda sessão, a sessão extra, pra poder dar tempo de acumular um pouco de trauma aí, né? A gente pode acumular o trauma de um final de semana, a gente tem uma segunda aí pra também acumular mais um pouco de conteúdo e poder desabafar na terça. Só que essa semana ela não tinha terça. Então, sei lá, talvez eu use um pouco desse episódio pra fazer essa terapia, essa autoterapia, falando sozinha. Quem sabe assim eu esclareço um pouco da minha própria mente falando com vocês. Voltando então à questão do começo do episódio, né, sobre esses desconfortos altos e baixos. A Cissa foi no aniversário de uma amiga dela no final de semana. Quando ela voltou, ela me contou, né, tava contando do aniversário e falou que a amiga dela comentou que tá cansada de viver toda hora em altos e baixos, que é muito cansativo. E eu concordei. Falei, cara, é realmente muito cansativo. Eu acho que tem fases na vida que a gente consegue, nem que dure poucos dias, a gente consegue uma estabilidade ali antes de encarar a próxima subida ou a próxima descida. E pra que eu fui falar isso? Fui argumentar pra Cissa, ela ia falar, não, amor, não acho que seja só, acho que tem fases mais estáveis, tipo, agora, eu e você, nós estamos numa fase mais estável, né, a gente tá vivendo uma fase até que relativamente tranquila. Pra que eu vou falar isso, gente? Pra chegar na segunda e na terça já tá toda cagada. Que ironia! Aí quando eu me vi nessa situação, eu falei, Porra, realmente cansativo, hein? cansativo você tá lá, sabadão, maravilhosa, poderosa, e voltar pra casa e não sustentar. E já tá lá cagada de novo, e aí você pergunta, mas por que você tá se sentindo assim? Eu falei, não sei. Por que você tá ansiosa? Não sei. Por que você tá triste? Não sei. Não sei, é remédio que tá desequilibrado? É meu emocional que tá desequilibrado? É minha cabeça? É falta de religião? Tipo assim, é falta de meditar? Vocês acharam que eu ia falar outra coisa? Se a minha mente é pervertida ou se enfim, mais alguém foi, mas É falta de chá? o que acontece, né? Por que desequilibra? Por que você tá tipo, porra, tô benzaça. O que custa passar o resto da semana benzaça? Por que de repente eu tô aí agoniada de novo? Isso me cansa muito da beleza, gente. E é isso, eu fico sem saber o que fazer. Ai, tá bom, eu vou fazer uma meditação. Ah, mas cansa isso também, né? Toda hora tem que ficar regulando as emoções, toda hora tem que ficar
Ai, faz um banho, faz uma oração, faz uma meditação. Sei lá, ouve uma música, faz um reiki, lê um livro. Cara, Porra, velho. toda hora ficar nessa regulação. Não dá pra ficar um pouquinho de boas, assim, sabe? Será que. Por que que eu não consigo sustentar de sábado até terça aquela coisa que eu senti, sabe? E aí, hoje, durante o dia, eu pedi bastante ajuda, assim, da Pombagira, coitada. Trabalhou no sábado e tá trabalhando até hoje, porque eu hoje pedi bastante ajuda dela. Falei, olha só, amiga. Alguma coisa tá acontecendo e eu não tô achando bacana, porque assim, você me mostrou sentimentos maravilhosos no sábado, eu me senti empoderada, maravilhosa, poderosa, e agora terça-feira eu já tô assim. Será que você poderia me ajudar? Será que você poderia vir aqui me lembrar, pelo menos, como que é me sentir daquele jeito, pra ver o que que eu tô buscando, tipo, qual que é o resgate que eu tenho que fazer, sabe? Porque também procurar um sentimento que você não sabe qual que é foda também. Puxa, eu queria estar me sentindo mais segura, com a minha autoestima melhor. Só que se você nunca sentiu isso, você não sabe direito o que você está buscando. Se você não sabe o que está buscando, como é que você vai empregar as ferramentas que você tem atrás de algo que você não sabe o que que é? Dá pra entender? Baguncei muitas ideias? Parabéns, bem-vindos à minha mente. Uma vez que eu senti isso no sábado, né? Uma vez que eu tive essa sensação boa, que eu senti uma coisa muito boa, que eu senti essa segurança, felicidade, esse poder, pelo menos eu sei um pouquinho do que eu tô buscando, apesar de não saber direito como chegar lá. E aí, pra também não deixar de gravar, não deixar de fazer minhas coisas, também não deixar isso me parar, eu tô gravando. E aí eu tenho que concordar com a amiga da Cissa. Não vou falar nomes aqui pra não expor, mas ela sabe quem ela é. Que realmente é muito cansativo viver esses altos e baixos, cara. É muito cansativo, toda hora você ficar regulando as emoções. Eu queria muito saber se vocês também sentem isso. Se é uma coisa só minha, ou não é só minha, eu sei que não é. Também é muito, né, se achar, né? A pessoa tem que se achar muito pra achar que entre 8 bilhões de pessoas só eu que me sinto assim. Mas será que a maioria de vocês, ou a minoria, são poucas pessoas ou são muitas, que também sentem esses altos e baixos e sentem que tem que ficar prestando atenção e regulando as emoções toda hora, assim, todo dia? Queria muito saber. A gente já tem um canal de rede social e um e-mail pra gente se comunicar, diferente do piloto. Então, lá no Instagram, @elaetãogalera_podcast, e o E com H, né, sem acento. E a gente tem o e-mail podcastdamarigê@gmail.com. E vocês podem mandar mensagem, tanto lá no Instagram, na DM do Instagram, quanto do nosso e-mail, para comentar um pouco desse episódio, comentar um pouco dessas emoções, comentar um pouco se vocês sentem isso também, essa regulação de emoções e esses altos e baixos, e como que vocês convivem com eles, como vocês lidam, se vocês cansam, se vocês lidam bem, enfim. Hoje, antes de começar a gravar, eu resolvi tirar uma nova cartinha do meu oráculo da natureza, que eu comentei no primeiro episódio desse podcast, que é um oráculo que a minha amiga Beatriz me deu há muitos anos atrás. E eu tirei uma cartinha só pra receber um conselho, pra ver uma imagem, pra entender como é que tava a minha vibe, assim, minha energia, pra ver se eu deveria gravar ou não. E aí veio a carta do Rio. E é muito louco, porque eu tenho esse oráculo há muitos anos mesmo. E nunca tinha saído essa carta pra mim. E são poucas cartas, acho que são 36, talvez. E nunca tinha saído o Rio. E foi a primeira vez, achei muito bonito. Então mostra aqui um rio que passa entre umas montanhas, uns canyons, assim. Acho que bem a imagem da Chapada dos Veadeiros mesmo. E ele é um rio bem azulzinho, bem lindo. E com várias imagens de rodamuinhos dentro desse rio. Não é só um rio que flui para uma direção. Ele flui nele mesmo também, assim, mostrando bastante movimento. Como o rio e a água, né, psiquicamente sempre representa as emoções, eu entendi um pouco desse movimento mental, dessas emoções que estão se movimentando também dentro de mim. Aí eu me senti inspirada a gravar esse episódio. Na carta, além do rio e das montanhas, né, dos canyons, também tem algumas arvrinhas, também tem 2 pássaros. E esse rio que gira em vários redemoinhos, assim, querendo ou não, ele tem essa questão do aprofundamento, né, também. Se você vê, quando a água forma um rodamuinho, ela vai indo pra baixo, né, puxa pra baixo. Tem aquele rabicózinho assim, sabe? Aquele rabinho que vai pra dentro da água quando você faz um rodamuinho assim. Então, acho que tem a ver com esse aprofundamento também das emoções. Se é ou não, eu não sei, mas eu entendi como um sinal, eu entendi como uma inspiração, eu entendi como um pontapé para gravar esse episódio sobre as emoções que eu estava sentindo hoje. Que é esse estar sacuda de ficar vivendo altos e baixos de emoções todos os dias. Tipo, um dia eu tô feliz, outro dia eu tô ansiosa, agoniada, eu não sei porquê. Semana que vem espero ter 2 sessões de terapia, pra não ficar desse jeito, ter que ficar desabafando com vocês no podcast. Então, pra esse episódio, eu acho que é isso. Desabafei, tá? Na orelha de vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Me escrevam lá, @ela é tão galera podcast e com H, né? Ou ela e H tão galera. E me escrevam no e-mail também. Vamos trocar essa ideia, vamos bater esse papo. Quero muito saber o que vocês sentem, como é que essa mensagem chega pra vocês. É isso, gente. Um beijo e até a semana que vem.